E aí, people, vamos começar aqui, vamos falar das patologias da biofísica respiratória, que é importante para a sua prova de transferência e portabilidade de diploma. A primeira que a gente vai começar falando aqui, ó, people, é quem? É o meu pneumotórax. É o primeiro que a gente conversa. E, Guilherme, o que é um pneumotórax? É só olhar a origem da palavra, ó, pneumo vem de ar, beleza? Bota aqui, ó, pneumo vem de ar e tórax de tórax. Então, ó, a gente vai ver pneumo sendo ar e tórax sendo tórax. Então, a gente vai ter o quê? Vou nem botar isso aqui que vai ficar ridículo. Vamos ter o quê? Ar no tórax do paciente. Então, ó, como é que vai ser isso? Vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui a minha via aérea. Bacana. Olha só. E nessa via aérea eu tenho o meu pulmão. Bacana. Olha o pulmão. E aí, people, eu vou acrescentar algo novo nesse pulmão nosso. Eu vou colocar aqui, ó, a minha pleura parietal. Ou minha caixa torácica. Olha só. Tem mais aqui embaixo, diafragma, pleura parietal junto com a caixa torácica. Bacana? Então, ó, só para ver se você entende, ó, via aérea, certo? Pulmão, e esse pulmão aqui ele vai ser recoberto pela minha pleura visceral, bacana. O meu tórax que vai ser recoberto aqui, ó, pela minha pleura parietal, ó. Entre a pleura visceral e a pleura parietal eu tenho essa camada aqui, ó, esse espaço. Isso aqui a gente chama de espaço pleural ou cavidade pleural. Bacana? Bacana. O que vai acontecer aqui? Eu tenho que ter ar dentro desse tórax. Guilherme, eu tenho ar dentro do pulmão, mas não é no pulmão. Esse ar é aqui, ó, na minha cavidade pleural. Então eu vou ter que ter ar nessa cavidade pleural. E vai ter duas maneiras de eu ter ar nessa cavidade pleural. A primeira maneira vai ser assim, ó. Eu vou lá e furo a minha caixa torácica, furo a minha pleura parietal. Como, Guilherme? Um tiro, uma facada, um acidente, seja da maneira que for, tá bom? Então, ó, neste momento que eu furo esse tórax, vai começar o quê? A entrar ar aqui para dentro. Bacana? Qual é o problema de entrar ar dentro do tórax? O problema, people, é que aqui, ó, eu tinha o que? A pressão pleural que era negativa. Ela tinha que ser negativa para ela sugar esse pulmão, para deixar ele expandido. Beleza? Se eu entro ar aqui para dentro, ela deixa de ser negativa. Ela fica igual à pressão atmosférica. Então, o problema do pneumotórax, people, é o seguinte, ó. Ele vai deixar a pressão pleural, ó, a pressão pleural igual à pressão atmosférica. E isso vai fazer o que? Cessar fluxo. Cessar o que? Inspiração ou expiração. Certo? Bacana, Guilherme. Entendi. Então, ó, eu vou diminuir a quantidade de ar que entra por aqui. Diminuo. Sim. Diminuo. Então deste lado aqui, ó, quase não vai vir ar. Por quê? Porque eu não tenho uma pressão pleural o quê? Negativa. Não, quase não vem. Qual é a tendência aqui? A tendência é esse pulmão aqui, ó, começar a murchar. Então, ó, vamos desenhar ele murchando, ó. Ele começa a murchar. Deixa eu quebrar um pouco essa via aérea. Olha só. Ele começa a murchar. Bacana, fazendo uma telectasia. Por que ele faz? Porque entra menos ar para cá e além disso, esse ar que está entrando por aqui, ó, ele começa a pressionar o pulmão para cá. Ou seja, tem duas coisas fazendo com que esse pulmão murche. Então, isso é um problema, gente. Isso é um problema. Por quê? Porque eu não vou ventilar direito e eu diminuo a quantidade de pulmão aqui, prejudico troca gasosa. Então aqui a gente tem um pneumotórax, e ó, por quê? Porque eu furei
Eu vou botar furei mesmo, tá, gente? O termo bonitinho, existem outros, mas não vamos endoidar não, vamos usar o português que a gente sabe. Furei a pleura parietal. Bacana? Bacana. Guilherme, no início da aula você me falou que eu tinha dois tipos aqui, ó, pra gente. Existem vários outros, tá? Mas pra gente nós vamos lembrar de dois. Esse que eu furei a pleura parietal e um segundo que em vez de furar a pleura parietal, eu vou furar quem? A minha pleura visceral. Então vou apagar aqui parietal. Olha só. E vou apagar aqui, ó, esse ar, e vou me virar um cirurgião agora e remendar, ó. Opa, costurei aqui. Foi muito ruim. Eu sei. Então, ó, em vez de furar a pleura parietal, eu furo aqui, ó, a pleura visceral. E aí o ar vai entrar pela via aérea, mas ele vai escapar para cá, fazendo o mesmo processo. Contudo, ó, em vez de furar a pleura parietal, eu vou furar a pleura visceral. Ah, Guilherme, quem faz isso? Paciente com DPOC, que tem aquelas bolhonas de ar dentro do pulmão, ela estoura e vaza. Iatrogenia, às vezes você está fazendo uma broncoscopia, na hora que mete o broncoscópio, ele passa direto e fura o pulmão. Existem N causas, tá, gente? N causas, mas lembre do pneumotórax. Guilherme, eu já vi, em vez de pneumo, eu vi hemotórax, sangue no pulmão. Vai funcionar quase que com a mesma coisa, só que em vez de ar aqui, eu vou ter sangue. Guilherme, eu já vi quilotórax. Que diacho é isso? Quilotórax é o que? É linfa dentro do pulmão. Geralmente isso acontece mais no pulmão direito, porque aqui, ó, lá da anatomia, você tem o ducto torácico aqui nessa região. Beleza? Tranquilo? De boa. Isso é o que a gente tinha para falar de pneumotórax. A segunda doença que a gente vai conversar aqui não é uma doença somente, é um grupo de doenças chamadas de DPOC. Gente, DPOC não é uma única doença. Talvez no dia a dia a gente enxergue como uma única, mas não é uma única. É um grupo de doenças o quê? Que fazem obstrução e de forma crônica. Ó, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, ó, ele é um grupo de doenças que vai o quê? Obstruir a via aérea. Então, ó, é um grupo de doenças que faz a obstrução da via aérea. E muitas vezes destrói o parênquima pulmonar, tá? Muitas vezes não, a maioria, principalmente quando é derivada do cigarro, tá? Obstrução da via aérea. Não é. Tirar esse aqui, vai que não é. Beleza? Olha só o que vai acontecer. Eu vou ter aqui, ó, people, olha só, uma via aérea. Bacana. E novamente o nosso pulmão. Essa obstrução, people, ela pode ser em qualquer região da via aérea. Localidade vai definir os tipos de doença. Beleza? Eu posso ter essa obstrução sendo aqui na traqueia. Por exemplo, por um tumor de traqueia ou por anéis traqueais. Pode ser por N motivos, tá, people? O paciente que fumou muito acaba criando essa inflamação. Gente, é muita coisa que pode acontecer isso. Bronquiolite obliterante. Enfim, o que vai acontecer? Tá obstruído. Eu diminuí o que? O lumen, ó, que o ar entra aqui. O ar, ó, ele vai tentar entrar aqui, mas ele vai encontrar uma resistência. Contudo, eu vou lá e faço uma inspiração, ó. Inspiração, eu faço força, eu forço o ar lá para dentro. Então, ó, pelo fato da inspiração ser ativa, de eu usar musculatura para isso, eu forçar uma negativação da pressão pleural, mais ainda, né, eu não vou ter problema na inspiração, nos fenômenos obstrutivos. Então, eu costumo escrever aqui, ó, que a inspiração na obstrução tá ok. Bacana?
O problema está na expiração. Por quê? Porque a expiração é passiva. A expiração é da retração elástica. Certo? Então, eu vou lá, enchi o pulmão. Tento o quê? Trazer de volta o quê? O ar. O ar, ele tenta o quê? Sair da via aérea, porque meu pulmão está retraindo devido às suas forças elásticas. Contudo, people, tem uma obstrução aqui. Eu não consigo forçar o ar a sair. Então, na expiração, ela vai estar prejudicada porque é uma inspiração passiva e não tem força para jogar o ar para fora. Vou botar aqui, não tem força para vencer o obstáculo. E qual é o problema dela não vencer o obstáculo? O problema, people, é que se ela não vence, ela vai começar o quê? Acumular ar no pulmão. Bacana? Não, não é bacana nem um pouco, né? Eu acumular ar no pulmão dessa forma, eu vou acumular ar que não serve de nada, muita coisa ali. E esse ar, people, ele começa o quê? A retificar o diafragma aqui, não deixa eu expandir a caixa torácica direito. Então eu vou mexer em toda a mecânica da pressão. Vou mexer em toda a mecânica ventilatória que vai estar prejudicada por eu manter esse acúmulo de ar no pulmão, fazendo o quê? Até que eu tenho problemas do tipo mexer com essa pressão pleural aqui, posso fazer o que? Furar a pleura visceral e entre outras coisas, beleza? E então, até uma coisa que é engraçada, que pode cair na sua prova, né? Ou você já deve ter visto no seu dia a dia, um paciente o quê? Com o que a gente chama de tórax em barril. Olha só, vou desenhar só isso aqui, Não é um paciente gordo, é um tórax em barril, O tórax dele tá tão cheio de ar, que ele fica o quê? Com tórax grandão. A gente chama isso de tórax em barril ou tórax em tonel. Então eu vou botar aqui, barril. Beleza? Ou tórax em tonel. O que é importante você saber, people? Aqui que pode cair na sua prova. Eles podem te cobrar aqui, a relação da complacência nesse paciente e como é que é a espirometria dele. Bacana? Olha só. Como é que é a complacência desse paciente? Em um paciente específico do DPOC, a complacência dele vai ser o quê? Muito alta. Exageradamente alta. Por que que vai ser alta? Vamos fazer um rascunho aqui rapidinho. Complacência é a variação do volume pela variação da pressão. Eu tenho nesse paciente ele acumulando o quê? Ar no pulmão. Ou seja, ele tem um volume de ar no pulmão considerável. Então, eu aumento o volume aqui. Se eu aumento o volume, eu aumento a complacência. Lembra o que eu te falei? Aquele pulmão que aguenta muito volume, ele é um pulmão muito complacente. Então, vai funcionar desta maneira aqui. Vou apagar aqui porque só foi o quê? Um rascunho pra gente, tá? Isso vocês lembram das aulas passadas. Então vai estar alta. E como é que vai estar a espirometria desse paciente? Ele não está acumulando ar dentro do pulmão, então ele vai aumentar um certo volume nesse pulmão. E qual volume que é que ele aumenta? Ele aumenta o volume residual. Então, DPOC vai aumentar o volume residual. Bacana? Tranquilo? De boa. No outro viés da DPOC, né, ao contrário, né, no outro extremo, né, da pneumologia, a gente tem um segundo grupo de doenças, que é o que? As pneumopatias restritivas. Na pneumologia, pessoal,
a gente tem uma classificação interessante, que a gente classifica as doenças, principalmente em relação à sua espirometria, em pneumopatias obstrutivas, que no caso DPOC é uma pneumopatia obstrutiva, e as pneumopatias restritivas. E aí, como que eu vou lembrar da pneumopatia restritiva? A pneumopatia restritiva, ela vai agir no próprio pulmão, evitando que esse pulmão se expanda. Beleza? Olha só como é que eu lembro. Eu lembro que a obstrutiva, eu mexo com a obstrução na via aérea. Na restritiva, eu não vou deixar o quê? Não deixo o pulmão expandir. Vou botar aqui, o pulmão expandir. Bacana? Eu enxergo assim, ó. Eu vou desenhar aqui uma via aérea para vocês, como sempre o esqueminha de sempre. E aí eu vou ter um pulmão aqui, ó. Bacana? Beleza, esse pulmão ele vai expandir para encher de ar. Eu enxergo como se ele tivesse uma cápsula aqui, ó, people, que não deixa ele expandir. Olha só. Ele tem uma fibrose aqui, ó, que pode substituir as fibras elásticas pelo quê? Por tecido fibroso e acaba não deixando ele expandir. Guilherme, em todo o pulmão? Não. Geralmente algumas doenças afetam as partes, outras não, e outras pegam todo o pulmão de fato. Por exemplo, a gente tem como pneumopatias obstrutivas aqui para vocês, o edema agudo de pulmão, de um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, acumula água ali dentro desse pulmão e não deixa ele expandir direito. A nossa SARA. A SARA, ela é uma importante coisa que pode cair na sua prova devido a ela estar em alta por causa da Covid-19. Beleza? Por quê? Porque a Covid-19 causa, a síndrome da angústia respiratória do adulto. Além disso, a gente tem a sarcoidose, que a gente tem deposição de proteínas nesse pulmão. Nós temos também aqui, ó, a ascite. O que a ascite tem a ver com isso? People, ascite, eu vou ter líquido no pulmão. Esse líquido líquido no pulmão, no abdômen. Eu vou ter muito líquido no abdômen, esse abdômen vai estar cheio e vai evitar o quê? Que o diafragma baixe. Se o diafragma não baixa, o movimento fica restringido. Então eu não tenho o quê? Uma ventilação bacana. Ah, Guilherme, se a ascite pode fazer isso, a obesidade também pode. Por isso que obeso geralmente tem maior dificuldade para respirar. Por quê? Geralmente, tá? Por quê? Porque aqui, ó, tem muita gordura e não deixa que o diafragma se expanda. Beleza? Atrapalha a contração do diafragma. Como é que a gente vai ver isso na espirometria? Na espirometria, não só na espirometria, mas em relação à sua complacência, que cai na sua prova, e em relação à espirometria. Olha só. Na complacência, esse paciente vai ter uma complacência o quê? Reduzida. Vou botar aqui, reduzida. Por que é reduzida, people? Vai ser reduzida por quê? Porque o pulmão, ó, não consegue se expandir direito. Então, ele não vai o quê? Conseguir encher de ar. Eu não vou aumentar tanto o volume, por isso que a complacência é diminuída. Guilherme, não consigo enxergar. Olha aqui, ó. Complacência é a variação de volume pela variação de pressão. Eu tenho o quê? Pouco volume porque o pulmão é duro. O pulmão não consegue se expandir. Então, ó, eu diminuo a variação de volume e diminuo a complacência. Gente do céu, eu esqueci a principal doença que causa restrição. É a fibrose pulmonar. Eu falei duro, eu lembrei. A fibrose pulmonar é uma das principais doenças restritivas. Tá bom? Então, a complacência desse paciente vai ser
reduzida. Por quê? Porque eu não vou ter muito volume e se eu não tenho volume, o pulmão não aguenta o volume, ele tem baixa complacência. Então vou apagar aqui, que só foi um rascunho nosso. E como é que vai estar o que? A espirometria desse paciente? Tem pouco ar lá dentro. Então, ó, se tem pouco ar, eu vou diminuir a capacidade de ar dentro do pulmão. Ah, Guilherme, eu altero um único volume? É complicado a gente falar de um único volume. Então a gente fala de uma capacidade. Eu falo que eu diminuo a capacidade pulmonar total. Beleza? Tranquilo? De patologia restritiva você tem que lembrar disso. Contudo, tem uma patologia restritiva que, gente, campeã que tu tem que saber. Que é o que? Eu vou botar bem aqui, ó. É a síndrome... Vou abreviar, botar só síndrome da membrana hialina. Essa aqui é uma patologia restritiva também, contudo ela tem uma particularidade muito bacana da gente ver, né, estudar. Por quê? Porque ela é decorrente da falta de surfactante. Então eu não vou ter surfactante que vai quebrar a minha tensão superficial, logo aquele pulmão não vai se expandir bacana, certo? Isso a gente vê o que? Principalmente em recém-nascidos prematuros, que não deu tempo, que a criança é prematura, não deu tempo do pulmão amadurecer. Os pneumócitos tipo 2 não estão maduros, certo? E aí, ó, isso é triste porque a gente está falando de criancinhas, né? E a mortalidade dela, people, é de quê? De 70%. Ou seja, a cada 10 bebezinhos prematuros que têm membrana hialina, 7 morrem. Ou seja, é muito triste, muito pesado. E é algo que a gente tem que reconhecer cedo e tratar. E como que a gente trata? Com surfactante. A gente dá o surfactante para esse bebezinho. Um surfactante o quê? Exógeno. Não tem como prevenir para fugir desse 7? Tem. Geralmente quando a gestante tem um risco de ter um parto prematuro, tá? A gente faz o que? A gente dá corticoide para ela. O corticoide amadurece o pulmãozinho do bebê e aí ele diminui muito drasticamente o risco dele nascer com membrana hialina. Beleza, people? É isso aí.